Bem-vindos, bem-vindos, mesmo de todo o meu coração, a todos vocês que em rede social vão estar comigo, juntamente com minha esposa, o Ariel, para juntos adorarmos a Jesus, refletirmos sobre a palavra de Deus e com certeza esse momento trará para você um grande significado, com certeza. Não só a você que está em rede comigo, como também os que vão depois ouvir dessa palavra, porque eu creio que você vai nos ajudar compartilhando, fazendo o seu comentário e assim também outras pessoas vão ser beneficiadas ainda pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada algum de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Nós estamos nesse momento de isolamento social, mas com certeza o Senhor se faz presente em nossos cultos domésticos, na nossa meditação de todo dia. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Jesus, ele disse para Satanás: não só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E este momento nós estamos alimentando dessa palavra, essa palavra de Deus que traz saúde para a nossa vida espiritual. A vida física, ela é passageira, mas a espiritual, ela perdura. Aleluia, glória a Deus. Adorado seja o nome de Jesus. Nós já tivemos em oração, buscando o Senhor, sentindo a presença dEle, em comunhão com Ele. Paulo diz: orai sem cessar. Então, constantemente, a nossa mente deve estar ligada em Deus, confiando em Deus, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Aleluia! E Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É Jesus que alimenta a nossa alma. Ele faz a nossa alma se robustecer cada dia mais na confiança que, como Pai Celestial, Ele cuida, como Ele cuida, muito mais do que nós, que somos pais, cuidamos dos nossos filhos, mas o nosso Pai Celestial, Ele cuida muito mais. Eu quero transmitir para vocês a paz do Senhor Jesus, ao nosso querido irmão Davi, que sempre está em sintonia conosco. Jesus te abençoe, irmão Davi, também a irmã Júlia, em BH, sei que você, irmã Júlia, e o presbítero Antônio, vocês são do nosso coração, e sempre nós estamos juntos para adorar a Jesus, porque Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Parece a gente ser muito repetitivo com respeito à paz, mas olha, isto é uma realidade, é como a comida cotidiana, o nosso arroz, o nosso feijão, que ninguém deixa de lado. O arroz e o feijão, ele faz parte sempre do cardápio, mas olha que principalmente para nós que somos tradicionais, né? Mas olha que, veja, Jesus, Ele alimenta a nossa alma todo dia, toda hora, mas temos que ligar a Ele, temos que estar pensando nele, temos que estar alimentando nele. Oh, glória a Deus! Adorado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de citar o seu nome que está chegando também, mas olha, nós temos hoje uma palavra, no meu pensamento, bem fundamentada sobre profecias e o profeta. Então, vamos meditar, vamos ter a ocupação neste tempo que vamos, aproximadamente de meia hora, 40 minutos, nós vamos cantar louvores ao Senhor e também a reflexão da Santa Palavra de Deus. Gostaria de Antigo e Novo Testamento, meditar nessa palavra, ler essa palavra, pensar nessa palavra que traz para nós uma estrutura cada dia, para que não nos movemos
diante de circunstância, diante que o pensamento de A ou de B, mas nós devemos ter a nossa intimidade com Deus, a nossa confiança com Deus, o nosso particular com Deus, e Ele também tem um particular com você, porque inclusive quando Jesus fala sobre a oração, Ele disse que ao entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta, orar ao Senhor secretamente, Ele nos abençoa publicamente, aleluia, o resultado da tua oração, lá no recôndito da tua vida, Ele vai trazer para você um benefício tão grande que alguém vai ver e vai entender que é o fruto da sua intimidade com Deus. Então, com minha esposa, nós estaremos cantando, não é, meu amor? Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que nós estamos felizes, alegres, e eu sei que vocês também estão. Um dia nós estaremos juntinhos para louvar ao nosso Deus. Eu quero deixar um verso aqui no Salmo 37, e verso 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém, em nome Jesus. de Jesus. Eu agradeço a todos vocês que estamos em sintonia conosco. Que Deus abençoe todos vocês, as minhas meninas, o ministério e toda a igreja, no nome de Jesus. A irmã Ângela, que está lá Felício dos Santos. Ângela, continua firme, Jesus te abençoe e te dê saúde. E para de falar que vai chorar. Nós estamos orando em seu favor, viu, irmã Ângela? Deus te abençoe. Cantaremos o hino de número 469. 469. Cante conosco. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória,
glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Um dia, Jesus Cristo vai voltar. Eu não sei que dia. Eu quero mencionar também o grupo lá da Assembleia de Deus Bairro Serrinha, que está sempre em sintonia conosco, irmãos lá de Datas, de Couto de Magalhães, de Milho Verde, e assim tantos quantos outros lugares. A você que essa mensagem tem chegado. Adore Jesus comigo, irmã Vilma, a sua família, Jesus abençoe. Olha, nós temos algo todo especial para falar e, inclusive, queremos embasar a nossa fala em 2 versículos. Um deles se encontra em 1 aos Coríntios, no capítulo 14 e versículo de número 29. E o outro, ele se embasa também, o texto que vamos falar, se embasa também em 1 João, primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 4 e o versículo 1. Olha o que diz 1 aos Coríntios, no capítulo 14 e 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, embasado nesses 2 textos que queremos falar um pouco, porque quantas profecias enganosas, quantas profecias que não cumprem, quantas profecias que profetas aproveitam ocasiões para falar coisas que Deus não falou, para falar coisas que não têm uma aprovação no contexto das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é inerrante, a palavra de Deus é inerrante, Deus não erra. Então nós vamos mostrar aqui hoje detalhes, porque até eu gostaria de dizer que gostaria de detalhar, mas o detalhe que eu faço, que eu digo, é o máximo que eu vou poder nesses minutos que tão exíguos são nesse tempo dessa live, mas nós vamos deixar bem claro, porque toda profecia pode ser julgada. Deus deu para a gente essa autonomia e muitas falsas profecias têm ocorrido e, portanto, precisamos analisar. A palavra profeta no hebraico é nabi, pessoa que anuncia, e no sentido etimológico é aquele que prediz o futuro. A profecia pode ser julgada, examinada e provada se é de Deus ou não. Nós temos, em resumo, pelo menos podemos citar alguns textos da procedência de profecias. E são 3 procedências: procedências maligna, procedência também humana e procedência de Deus. Então, portanto, ela precisa ser julgada para uma análise de que procedência tem sido essa profecia. Nós encontramos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e versículo 16 até o versículo 18, veja o que diz o texto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Veja que Paulo e sua comitiva, todos os dias, ao sair,
essa jovem profetizava: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Olha, qual era a procedência? A procedência era maligna, e Paulo repreende o espírito maligno, e com pouco a jovem ficou liberta do espírito maligno. Em primeiro livro dos Reis, no capítulo 22 e versículo 19, então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira, outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Veja que Acabe, o intento dele era o erro. Deus, em Tessalonicenses, no capítulo 2, não foge de minha memória, que Deus envia a operação do erro para que as pessoas criem na mentira, porque não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem. Então veja que o caminho que é para o mal, então a tendência sempre é o mal mesmo. Então Acabe, ele não poderia perdurar na situação em que estava, e um espírito de mentira se apresentou para que o induzisse à guerra, e na verdade lá ele foi morto. Meus queridos, veja, nós não podemos de forma alguma ser induzidos ao erro. Se queremos o erro, na verdade, a indução ao erro vem, mas queremos o amor da verdade para se salvarem. Então, vimos aqui duas partes que é importantíssima, a procedência da profecia sendo do maligno. E veja que a profecia também, ela de procedência humana, ou simplesmente de humana, ou alguém que se queira promover com palavras enganosas. Veja em 1 Crônicas, o capítulo 17 e versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens o teu coração fazem, porque Deus é contigo. Mas sucedeu que na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Veja que Davi, ele tinha Natã como profeta, e Natã, muito amigo de Davi, quando Davi fala os seus desejos, a sua situação, Natã diz a ele uma palavra que realmente estaria tudo confirmado, que Deus confirmaria tudo aquilo. Mas aquela mesma noite, Deus aparece, Deus fala para Natã: Natã, diga para Davi que ele não vai de forma alguma construir o templo. Veja, isso mostra uma profecia relativamente humana, ou de procedência humana. E veja aqui também em Jeremias, o capítulo 23 e versículo 16: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, faz-vos desfalecer, fala de visão do seu coração e não da boca do Senhor. Veja que, inclusive, Deus, falando através
do profeta Jeremias, que ele narra muito bem aqui. Veja aqui que profetas que fazem pessoas desvanecer, que fazem as pessoas serem aterrorizadas, que faz as pessoas ficarem perturbadas, imaginando coisas, pensando, e se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, se acontecer, o profeta falou, mas olha aqui, diz a palavra de Deus, falam de visão do coração, não da boca do Senhor, porque a profecia que ela procede de Deus, ela cumpre, e Deus não usa de artefatos humanos ou coisas que simplesmente humana para que haja uma proteção. O milagre de Deus na vida da gente é uma coisa que não tem explicação. O nosso Deus é Deus de milagre, é Deus que opera, é Deus que abençoa, é Deus que guarda a gente. Meu Deus, veja aqui o texto também em Ezequiel, no capítulo 13, versículo 3, assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram, ai dos profetas loucos, repetindo aqui, que seguem o seu próprio espírito. Olha, então, há também a profecia, que essa é de Deus, que ela flui do Espírito Santo, que ela flui do crente salvo, da pessoa que tem intimidade com Deus, porque o Espírito de Deus, ele traz dádivas para a nossa vida, dádivas maravilhosas. Inclusive, nós vimos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, nessa parte aqui dos dons espirituais, então, nós temos aqui dom de profecia, mas junto ao dom de profecia, também vem o dom da interpretação dos espíritos. A questão é tão profunda que é só pelo Espírito Santo de Deus para a gente interpretar qual o espírito que está usando o profeta, se é de Deus, se é dele mesmo ou se é maligno. Então, nós encontramos algo que eu gostaria de frisar, que no dia 23 de abril de 2020, me encaminharam na rede social profecias que, ao meu ver, não têm contexto bíblico, dizendo que no dia 8, que é amanhã, dia 8 de maio de 2020, que haveria 3 dias e 3 noites de trevas, e que carro não funcionaria, que demônios viriam em forma de parentes, chamando nas casas. Veja que, e também que carro não funcionaria, demônio em forma de parentes, chamando nas casas, dizem para estar preparado com velas brancas. Veja que absurdo, estar preparado com vela. Nós temos que estar preparado na unção do Espírito Santo, não no sentido de demônios passar para aterrorizar nas ruas, porque demônio não respeita a porta fechada, não respeita a janela fechada, não respeita a parede. Jesus fala no capítulo 10 do Evangelho segundo São João, lá nós encontramos ele como a figura do ladrão, que veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus veio para dar vida. Nós temos que estar preparados sim com Jesus no coração, com o sangue de Jesus na nossa vida. Não estar preparado no sentido de janela, de porta estar ungida com azeite, que telefone não vai funcionar, que internet não vai funcionar, segundo a profecia para amanhã. Olha, essa profecia já está julgada. Fique tranquilo, você que está comigo na rede social, e você que está chegando à rede social, fique tranquilo, porque Jesus está conosco. Não é azeite, não é vela branca, não é apetrechos humanos que vai resolver problema, e principalmente o espiritual. Jesus já resolveu por nós lá na cruz.
E na profecia ainda diz assim: eu subi ao monte. Muita gente, às vezes, se prendem tanto em pessoas que oram no monte. Eu fico pensando, gente, a oração é em todo lugar. Inclusive, o apóstolo São Paulo, ele ensina Timóteo, dizendo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Não é simplesmente no monte, não é simplesmente no planalto, não é simplesmente na planície, não é simplesmente também o que ninguém fala de convidar as pessoas para orar no vale. Olha, sempre o ser humano sai na contramão da história. Deus quer uma coisa, eles fazem outra, idolatram um monte. Mas esse momento, aqui está o nosso monte, aqui está o nosso momento de adoração, de louvor a Jesus. Aleluia! Olha que nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 22, que diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale. Alguém já te convidou para orar no vale? Para orar no lugar mais depressivo da terra, em que você possa avaliar na sua localidade? Então, olha, o versículo ainda 22, o final dele: e ali falarei contigo. Deus fala com Ezequiel: desce ao vale, vai ao vale, eu vou falar com você. É lá no vale. E o versículo 23 diz assim: e levantei-me e saí ao vale. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. A glória do Senhor não estava no monte, mas estava no vale. Estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Glória a Deus. Ezequiel sentiu tanta presença de Deus no vale, que ele se prostrou. O rosto foi à terra, ele se prostrou. Nós encontramos o diálogo daquela mulher samaritana e Jesus, quando a mulher fala para Jesus: Jesus, olha, os judeus falam que é nesse monte que a gente deve orar. Ou digo, os nossos pais, que eram os samaritanos, é nesse monte que deve orar. E os judeus dizem que em Jerusalém. Então ela se coloca em dúvida diante de Jesus. E Jesus responde, veja que no capítulo 4, versículo 21, mulher, crime que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, olha o versículo 23 e o 24, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Profecias sem contexto bíblico já estão julgadas. Imagine vocês que estão comigo em rede social, tenha certeza que o que dizem não acontecerá. Escreve, diz que amanhã, 8 de maio, vai haver 3 dias e 3 noites, sem brilho, sem luz elétrica, sem comunicação, carro não vai funcionar, que tem que ungir porta, tem que ungir janela, porque demônio vai passar na rua. Isto é besteira, porque Deus não é de brincadeira, não. Ele não está brincando com você, meu irmão. Ele não está brincando comigo, não. A igreja do Senhor Jesus deve estar preparada para o arrebatamento, para a hora que ninguém imagineis, para a hora que ninguém pensa. Andam marcando datas por aí afora, e quantas datas poderiam ponderar que marcaram e não aconteceram, que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar, mas eu espero Jesus a qualquer momento. Eu tenho
56 anos que sou crente em Jesus e leio a Bíblia, estudo a história, estudo a Bíblia, estudo e cada vez mais eu me aconchego em Jesus. Jesus, eu confio na tua promessa, ele vai voltar. Não fique com sua mente desvirtuadas, ligadas a falsas profecias, mas vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, diz o texto assim, ao 15 até ao 18, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo até conclui assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Console o seu coração com essas palavras que Jesus Cristo vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. E quando? Que tempo? Como será? Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, na menor divisão do tempo, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. O que é contexto bíblico cumpre. Nós vimos em primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, versículo 2, diz assim, e ele, o profeta, clamou contra o altar, por ordem do Senhor, e diz, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Veja que o profeta profetizou que aquela questão dos samaritanos, tem que orar no monte, fazia um altar no monte, seduzia as pessoas para o monte, mas Deus manda o profeta e fala assim, altar, profetiza contra o altar, e diz até o nome do rei que se levantaria, que faria acabar com aquele altar. E olha, e 300 anos depois, guarde bem, 300 anos depois, cumpriu, no segundo livro dos Reis, o capítulo 23 e versículo 15, e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Este altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto em pó, e o esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas e queimou sobre aquele altar, e assim profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizara o homem de Deus, quando anunciou essas palavras. Meus queridos, a exiguidade do tempo dessa live não permite ponderar as profecias falsas sem contexto, no contexto da história. Digo, por um exemplo, muitos preocupavam com a tese tradicional que o mundo acabaria no ano 2000, 1000 anos passaria e 2 não chegaria. Essa é a frase tradicional que mesmo quando criança ouvia muito dizer, 1000 passa, mas 2 não chega, 1000 passa, mas 2 não chega. Poderíamos avaliar essas questões que muitos defenderam essa tese, inclusive também as profecias dos maias e tantas outras, meu Deus, de seitas religiosas que falaram e não aconteceram, mas quando a palavra de Deus, ela diz, as escrituras sagradas,
diz: eu creio, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus vela pela palavra dele para cumprir. Não é a palavra de profeta, porque nem sempre profetas são usados por Deus. Conforme eu disse, que muitos falam humanamente, coisas que não viu, sente de falar e fala. E outros por impulso maligno, né? Tanto que no capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus diz que é pelo fruto que conhece a árvore. Muitos dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei, em seu nome fiz maravilhas, mas Jesus dirá: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Meus queridos, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus, fique na confiança do Senhor, porque o mesmo Deus que guardou Daniel na cova dos leões e guardou os 3 jovens hebreus na fornalha de fogo, é o nosso Deus que nos guarda também. Passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não passam. As palavras dos profetas passam, profetas não usados por Deus, mas as palavras de Deus permanecem. Então, não se deixe induzir por falsas profecias que enganosamente estão levando pessoas a atenção para o azeite, atenção para a vela, atenção para as palavras dos profetas, que são enganosamente tradutoras de fatores que não tem nada a ver no contexto bíblico. A nossa confiança está no Senhor. O que estão predizendo para acontecer amanhã, escreve, não vai acontecer. Eu digo, eu sinto em meu coração, não é de Deus, e por isso estou gravando essa live. Confia no Senhor. Você pode sorrir, porque Jesus te ama. Amém. Nós vamos estar orando em favor de você, em favor das famílias, em favor do nosso Brasil. Eu creio, Deus vai estar abençoando maravilhosamente o nosso Brasil. Sabe por quê? Porque está no contexto bíblico. Eu estou dizendo do contexto bíblico. Deus falou para Abraão que todas as nações que abençoarem aos hebreus seriam abençoadas, mas as que amaldiçoarem seriam amaldiçoadas. Nós amamos Israel, o Israel de Deus. Portanto, eu profetizo pela palavra de Deus que o nosso Brasil vai estar abençoado. Nós vamos sair bem dessa crise, porque essa crise, Deus tem um plano com tudo isso. Aleluia, Deus tem. Ele está provando a minha vida e provando a tua vida, e temos certeza que vamos sair vitoriosos. Deus estará abençoando o nosso Brasil, as autoridades constituídas do nosso país, do nosso estado, dos municípios. Inclusive, eu quero mandar um abraço também para a irmã Marcina, e aproveitando a oportunidade também, estaremos orando pelo prefeito da cidade de Gouveia, o Toninho, Toninho da mercearia, pessoa do nosso coração. Jesus te abençoe, Toninho. Jesus abençoe também o nosso prefeito. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa cidade, a cidade de Diamantina. Com certeza, Juscelino Roque, o Senhor Jesus vai estar te abençoando, juntamente com a sua família. Que a bênção do Senhor seja sobre todas as autoridades sanitárias que estão trabalhando para o bem de cada pessoa que precisa. Jesus te abençoe. Que a proteção de Jesus seja sobre a tua vida. Que você seja protegido, protegida no nome de Jesus. Estaremos orando. Mãe Terezinha, pastor Geraldo de Fátima, seus netinhos, que está conosco, o seu genro, suas filhas. Que Deus te abençoe, irmã Terezinha. Que Deus te abençoe, irmão Geraldo. Irmã Maria das Graças, ela também está nos assistindo. Deus te abençoa, você e sua família. Vamos orar. Nosso Deus, Amém, nosso Jesus. Pai. Eu oro ao Senhor para tantas quantos, Senhor, que estão pedindo a oração.
Senhor, Abençoa todos que estão conosco, Pai. ajude, abençoa o nosso país, Jesus. o nosso estado, Abençoa todos os mesmo, municípios de nosso Jesus. estado, Senhor. Guarda cada prefeito, Oh, Jesus. prefeito de Gouveia, de Datas, de Couto de Magalhães, de Felício dos Santos, de Rio Preto. Meu Deus, o Cerro, todas as cidades circunvizinhas aqui de Diamantina. Meu Deus, na bênção do Senhor iremos vencer. Na bênção do Senhor nós continuaremos protegidos e guardados, Senhor, na tua presença. Abençoa, Senhor, aos que estão chegando ainda na rede social. Abençoa, Senhor, a cada um que está visualizando, Senhor. Abençoa de forma maravilhosa e especial. E te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido irmão, irmã, você que está em rede social com a gente, então compartilhe para que essa palavra chegue a mais vidas, e quem tiver qualquer dúvida, nós estamos prontos para escrever o nosso embasamento bíblico e outros textos que poderíamos estar usando, provando que Deus é maior, que Deus está no controle e que podemos sorrir. Jesus os ama. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?